Bom sábado a todos. Espero que, como eu, estejam felizes para estar na casa do Senhor. Embora neste momento eu esteja aqui com os meus sentimentos um bocado contraditórios. E eu não queria pregar este tema. No entanto, a voz do dever quase que me obrigou a fazê-lo. O tema 2 tem um título um bocado estranho. Diz assim: pregação poderosa. No entanto, a pregação de hoje não vai ser uma pregação poderosa. É estranho o que eu estou a dizer ou não? O que é que vocês acham? A pregação de hoje é muito simples. É vermos como podemos fazer uma pregação poderosa. Perceberam a diferença? O objetivo do sermão de hoje é todos juntos vermos os princípios inspirados sobre a pregação. Como deve ser uma pregação. E sabem porquê? Porque cada vez mais se fala em novos métodos de pregar. Novas maneiras de pregar. Novos tipos de pregação. E por isso hoje vamos ver se isso é de acordo com a vontade de Deus ou não e como deve ser uma pregação de acordo com a vontade de Deus. Pode ser? No entanto, eu não vou dar nunca, espero eu, durante este sermão, a minha opinião. Porque os irmãos estão aqui para ouvir a minha opinião. Não. Então vou-me limitar a ler o que é que está escrito sobre este assunto. Pode ser? Estão prontos para isto? Vamos fazer uma viagem. Em primeiro lugar, eu queria ler esta citação convosco. Diz assim: a pregação do Evangelho é o instrumento escolhido por quem? Por Deus para a salvação de pessoas. Por isso, pregar o Evangelho deve ser uma preocupação nossa ou não? Sim, mas devemos saber o que estamos a fazer e como estamos a fazer. E por isso nós temos, há poucos minutos, o Gratidão cantou o quê? Busquemos a... Porquê? Ele deve ser uma presença constante na nossa vida. Obrigado. E ele deve ser o nosso exemplo para tudo. E na pregação também. Reparem, Cristo é o modelo do ministro. E vou acrescentar ali, se me permitem, do pregador. As lições de Cristo devem ser cuidadosamente estudadas e os seus, reparem bem, assuntos, estilo e forma do discurso devem ser imitados pelo divino padrão. Então, ao pregarmos o Evangelho, o que é que devemos imitar de Cristo? Os assuntos, o estilo e a forma. Mas nós sabemos como é que era o estilo de Cristo a pregar e como é que era a forma. Felizmente Deus nos deixou isso, está bem? Até nos disse como é que era a voz de Cristo. Mas vamos avançar. Este sermão está dividido em 4 partes. Primeira parte, qual deve ser o conteúdo no sermão? Ok? A mensagem. Que mensagens devemos pregar? Segundo, como apresentar um sermão, ou seja, a forma de a apresentar, como é que ela deve ser. Por exemplo, quanto tempo deve demorar um sermão? Acham isto importante? Vamos ver isso tudo. O pregador, como se deve comportar o pregador quando está no púlpito? Também é muito importante. E por fim vamos ver, resumidamente, o exemplo de Cristo. Vamos começar então. E vou tentar inicialmente ser um pouco mais rápido, porque no final temos as partes mais importantes. Conteúdo do sermão. Quais devem ser os temas que devemos aprofundar nos nossos sermões? Cristo crucificado pelos nossos pecados. Cristo ressuscitado dentre os mortos. Cristo, o nosso intercessor. Vimos que Cristo deve estar muito presente nos nossos sermões. Mais, a obra do Espírito Santo, representante de
Espírito Santo é o representante de Cristo hoje. E a sua obra é muito importante ser conhecida. Mas, referindo-se novamente a Cristo, a sua pré-existência. Cristo não é um ser criado, sempre existiu. Isso é importante falarmos sobre isto. E a sua segunda vinda. A sua dignidade pessoal, ou seja, a parte humana de Cristo. Sua santa lei deve ser exaltada. Mais temas. A ciência da salvação deve ser o tema central de todo o sermão. A ciência da salvação. Lembram-se da primeira citação que lemos? Que a pregação do Evangelho foi o método escolhido por Deus para a salvação. Cristo e a salvação deve estar presente em todo o sermão. Mantendo perante o povo a palavra da vida, apresentando Jesus como a esperança do arrependido e a fortaleza de todo o crente. Mais temas. Profecias. Deixem Daniel e Apocalipse falar. Não é por acaso. Vamos abrir em Apocalipse 1:1. Não é por acaso que um destes livros, nomeadamente Apocalipse, começa exatamente com estas palavras. O que é Apocalipse? Revelação. O que é que diz? Revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Então, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E são nos livros que devem ser apresentados nos nossos sermões. Mas, dentro das profecias, diz o livro Profetas, qual é a parte mais importante? Primeira, segunda e terceira mensagem angélica. É tão essencial agora como sempre foi. Mais temas. A apresentação do sábado do quarto mandamento. Esta verdade deve ser apresentada ao sábado. Deve ser também um tema importante a ser apresentado. Mais a verdade presente. Irmãos, sabem qual é a verdade presente para os nossos dias hoje? É uma doutrina, tem um nome. E está escrito no quadro. Sabem qual é? A doutrina mais importante para hoje. A justiça pela fé em Cristo. Faz parte da terceira mensagem angélica e é a mensagem mais importante para hoje. A justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. É a mensagem que devemos efetivamente pregar agora. Mas a história. Acham que é importante a história? Eu quero vos dizer uma coisa muito rapidamente. Há duas maneiras de aprendermos. Sabem qual é? Uma é com os nossos erros. E a outra é com os erros dos outros. É aqui que a história se torna importante para nós. O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo o nosso admirado olhar sobre a purificação do santuário que ocorre no céu. E tendo uma clara relação com o povo de Deus na terra. Então vemos aqui os acontecimentos históricos, o santuário, os mandamentos de Deus, a fé de Jesus. Mas o templo de Deus. Qual era o templo de Deus nesta terra? Não é agora, no passado. Agora é verdade. No passado, como é que se chamava o templo de Deus na terra? O santuário. Acham que é um tema importante para falarmos? O santuário. A arca contém a lei de Deus. Sábado, o quarto mandamento. Outro tema muito importante. A não imortalidade dos ímpios. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Os ímpios vão viver para sempre? Não, vão ser destruídos para sempre. Isto é uma verdade importante. Mais temas. Uma mensagem de Deus para esta geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas, conhecer o que está para trás, conhecer a história da criação, a história do povo de Israel, a história dos pioneiros, a história da reforma. Tudo isso acham que é importante? É verdade. Porque para conhecer a verdade presente, temos que conhecer as velhas verdades. É muito interessante que Cristo, conhecem Lucas 24, 27, não conhecem?
Cristo, para demonstrar, para ensinar àqueles homens a sua missão agora, o que é que ele fez? Começou Cristo a expor aos discípulos a verdade da sua ressurreição. Estava a falar da verdade presente. E ele tinha acabado de... Tinha acabado de quê? De ressuscitar. E como é que ele fez? Começou por Moisés e todos os... Para ensinar a verdade presente, ele foi ensinar o quê? As velhas verdades. Tudo o que dele se achava em todas as Escrituras. Muito bem, resumindo, quais são os principais temas, então, que devem ser alvo dos nossos sermões e das nossas pregações? É, de facto, Cristo a sua obra de expiação e intercessão, a natureza de Cristo, a obra do Espírito Santo, a lei, em especial o sábado, as profecias, em especial as 3 mensagens angélicas, doutrinas como a justificação pela fé, o santuário, a não imortalidade da alma e entre outras doutrinas, e a história, quer da Bíblia, quer dos pioneiros, quer da Reforma. Concordam com isto, irmãos? Sabem que isto não é a minha opinião. Deus está a dizer que estes são os grandes temas nos quais devem os nossos sermões, quê? Incidir, falar. Mas tão importante como o tema pelo qual estamos a falar é a forma como o fazemos. Concordam comigo? Tão importante como a mensagem é a forma como ela está a ser transmitida. E por isso nós vamos ver algumas coisas interessantes em relação a isto. Diz assim, vou fazer uma pergunta primeiro, então. Neste momento, eu estou a usar um apoio audiovisual no meu sermão, certo? Estou a usar aquilo que se chama um PowerPoint. Acham que isto está correto ou não? Vamos ver o que é que Deus diz sobre isto? Sabem que Ele falou sobre isto. O que é que diz? Reparem bem. Mediante o emprego de cartazes, símbolos e ilustrações de várias espécies, o ministro pode fazer a verdade destacar-se clara e distintivamente. É um auxílio e está em harmonia com a palavra de Deus. Mais, ainda diz mais. Reparem, está-se a referir a alguém que estudou muito um tema e está a dizer assim: dedicaste muito ao estudo e de como tornar interessante a verdade. E os quadros que fizestes estão em perfeita conformidade com o trabalho que precisa ser feito. E estes quadros são para as pessoas lições objetivas. Puseste vigor de pensamento na obra de produzir estas notáveis ilustrações. Agora reparem. E elas exercem efeito notável ao serem apresentadas ao público em reivindicação da verdade. Usas o Senhor para quê? Para impressionar a verdade. Então o que é que vocês acham? Imaginem que nós estamos aqui a falar sobre profecias. Acham então que é benéfico usar quadros, imagens, ilustrações para explicar melhor essa profecia ou não? De acordo com o que acabamos de ler? Sim. Porque o Senhor pega nessas imagens, nessas ilustrações, e o que é que Ele faz? Ajuda a memorizar e a entender as verdades. Fui instruído, agora reparem bem, clara e nitidamente, a poderem usar-se quadros na apresentação da verdade. Estou sozinho. É o que lá está escrito? Deverem usar-se quadros na apresentação da verdade. E essas ilustrações devem tornar-se ainda mais impressivas por meio das palavras que mostram a importância da obediência. Ok? É importante usar quadros, ilustrações, desenhos, imagens que dão força à mensagem que está a pregar. Muito bem. Mais conselhos. Estamos a falar de Cristo. As suas mensagens de misericórdia, variavam a fim de se ajustar ao
auditório. O que é que isto quer dizer? Independente do público, devemos falar da mesma maneira? O que é que Cristo fazia? Ajustava. Uma coisa é eu estar a falar aqui para vocês, outra coisa é estar a falar para crianças, outra coisa é estar a falar para adolescentes, outra coisa é estar a falar para não crentes. E devemos de ajustar o nosso discurso, a nossa mensagem, de acordo com o auditório, assim como fazia quem? Como fazia Cristo. Sabia dizer a seu tempo uma boa palavra a quem está cansado, pois nos lábios lhe era derramada a graça a fim de transmitir-se aos homens. Pela mais atrativa maneira os tesouros da verdade. Possuía tato para se aproximar do espírito mais cheio de preconceitos, surpreendendo com ilustrações que lhe prendiam a atenção. Por isso Cristo fazia isto. Cristo abordava cada pessoa de maneira diferente. E assim nós devemos ajustar as nossas palavras de acordo com o auditório. Muito bem. São essenciais sermões teóricos. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Todos andámos na escola e tínhamos aulas teóricas e tínhamos aulas práticas. Conseguíamos as aulas práticas sem as aulas teóricas? É um bocado complicado, não é? É importante sermões teóricos ou não, de acordo com o que estamos a ler? Sim. No entanto, o povo não deve ser deixado sem instrução no respeito às verdades práticas relacionadas com a sua vida diária. Uma coisa fundamental num sermão é sempre apresentar a parte teórica, mas o quê? Apresentar como aplicar aquela verdade a quê? À nossa vida diária, ao nosso dia-a-dia. Se ficarmos só pela parte teórica, o sermão fica a meio. Está bem? Mais coisas importantes. Este é para mim. Não é o melhor procedimento ser explícito demais e dizer tudo o que se pode ser dito em relação a um ponto. Quando, em poucos argumentos, abrangeriam o assunto e seriam suficientes para todos os... Perceberam o que é que isto quer dizer? Se eu, com poucas palavras, posso explicar uma coisa, não preciso de estar meia hora a dar todas as justificações possíveis e imaginárias para provar um ponto, quando por poucas palavras eu posso fazer. Tem lógica isto ou não? Sim. É difícil. Muito bem, como é que deve ser a linguagem do pregador? O que é que vocês acham? Não é de discursos floreados que se precisa. O que é que isto quer dizer? É um discurso cheio de flores à volta, ornamentados, é isso? Peço desculpa. O que é que isto quer dizer? Que as palavras devem ser o quê? Simples. Nem de uma torrente de palavras destituídas de significado. Nossos ministros devem falar de uma maneira que ajudem o povo a aprender a verdade vital. Meus irmãos, não alceis a alturas em que o povo comum não possa seguir, e onde pudessem eles acompanharem-vos, não seriam beneficiados nem receberiam bênçãos. Como é que se deve pregar, então? Ensinai as simples lições dadas por Deus. Como deve ser a linguagem de um pregador, então? Simples. Que todas as pessoas possam compreender. Isto acontece sempre, irmãos. Às vezes até temos... Às vezes precisamos de um dicionário. Não devemos precisar de um dicionário num sermão. Devem ser usadas palavras que todas as pessoas compreendam. Mas, no ensino de Cristo não existe raciocínio longo, rebuscado e complicado. E ele fere a tecla justa. Mais uma vez, o que é que isto quer dizer? E direitos ao assunto. Não é preciso rodear e direitos ao assunto. Era assim que Cristo fazia, é assim que devemos fazer. Estamos quase a terminar esta parte. Agora, eu gostava da vossa atenção para este texto. Vamos ver se entendemos. Diz assim, esta citação é para a Igreja de Espinho, está bem? Eu vou ler. Nossas reuniões devem oferecer o maior interesse possível. Até aqui? Tudo bem. Deve imperar ali uma atmosfera do céu. As orações e discursos, ou seja, quer a oração, quer a pregação ou a mensagem,
não devem ser prolixos e enfadonhos, apenas para encher o tempo. Vou continuar. Todos devem espontaneamente e com pontualidade contribuir com a sua parte, e esgotada a hora, a reunião deve ser pontualmente encerrada. Até aqui, o que é que descobrimos? A pontualidade é importante ou não? O que é que vocês acham? Quer a começar, quer a terminar. Isto é difícil este, não é? Quer a começar, quer a terminar. Porquê? Desse modo será conservado vivo o interesse e nisto está o culto agradável a Deus. É agradável a Deus começar a hora e terminar a hora? É? Muito bem. E agora? Quanto tempo? Sabem que existem muitas... como é que eu ia dizer? Muitas teorias, obrigado, sobre quanto tempo deve demorar uma pregação. E eu, durante muitos anos, pensei que o motivo de uma pregação ser longa ou curta era devido àquilo que os especialistas dizem, o nosso tempo de concentração. Posso contar uma experiência pessoal sobre tempo de concentração? Eu tinha muita dificuldade em me concentrar nas aulas, por exemplo. No entanto, eu não tinha dificuldade nenhuma em estar 1 hora e 45 minutos concentrado quando dava à minha equipa de futebol preferida. Também não tinha dificuldade nenhuma em estar 1, 2 ou até 3 horas perfeitamente concentrado a ver um filme. Mas nas aulas eu tinha dificuldade em estar concentrado. Acham que o problema é a concentração? Sabiam que o problema da duração do sermão não tem nada a ver com concentração? Sabem quanto tempo Deus diz que deve demorar um sermão? E qual o motivo que ele não deve ser mais longo? Não é a concentração. Vamos ler? Diz assim. Em seus discursos, Cristo não lhes apresentou muitas coisas de uma vez. Para quê? Para não nos confundir a mente. Fez com que cada ponto se tornasse claro e distinto. Não menosprezava a repetição de antigas e familiares verdades proféticas, se elas servissem ao seu propósito de inculcar as ideias. Então, qual é uma coisa importante que devemos fazer? É não falar de muitos assuntos. Ok? Porquê? O que é que vocês acham? Por causa da concentração? Não é. Por causa da nossa capacidade de reter informação. São coisas diferentes. Agora reparem no que diz. Discursos compridos são exaustivos para o orador e exaustivos para os ouvintes que têm a ficar sentados tanto tempo. A metade da matéria apresentada seria de maior benefício para o ouvinte do que a grande quantidade entornada pelo orador. Agora reparem. O que é apresentado na primeira hora tem muito mais valor se o sermão termina aí do que palavras que são preferidas de meia hora adicional. O que é que isto quer dizer? Quanto tempo deve demorar um sermão? Até 1 hora, não mais. Isto não é nenhum especialista que está a dizer. Isto é Deus que está a dizer. Mas, e diz assim, sabem que Ellen White lutava com isto e criticava os pastores que davam... Sabem quanto tempo é que pregavam os nossos pioneiros, normalmente? Diz assim, tenho conservado isto diante dos meus irmãos do ministério e lhes tenho rogado que não se alonguem nos seus discursos. Alguns melhoramentos já se obteve nesse terreno, com os melhores resultados, mas alguns discursos têm passado de uma hora. Nunca um sermão, uma reunião, deve então passar de 1 hora. E esse é o limite que Deus diz que nós temos a capacidade de processar a informação que nos é apresentada. Muito bem, já terminamos esta parte, que é como apresentar um sermão. E vimos rapidamente coisas importantes. O uso de ferramentas para a apresentação da mensagem é de acordo com a vontade de Deus. O ajustar a mensagem à audiência. O completar a teoria com exemplos de aplicação prática. Não ir a detalhes necessários. Despertar o interesse e ser pontual no início e no fim.
usar linguagem simples, não usar raciocínios complicados e ser diretos ao ponto e não apresentar vários assuntos em simultâneo. Muito bem. Agora vamos à parte mais importante. O pregador. O que é que o pregador deve e não deve de fazer quando está aqui? Gostariam de saber? Esta é a parte mais importante. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Diz assim. E depois há algumas perguntas para a gente pensar. Pode ser? Diz assim. Algumas delas vão ser difíceis. Reparem nesta citação, a ver se percebemos o que é que diz aqui. A pregação da palavra deve de apelar para a inteligência e comunicar conhecimento. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Que deve servir, um sermão, deve servir para pôr as pessoas a pensar e a aprender. Só por estas duas palavras nós já excluímos muitos tipos de pregações. O objetivo da pregação é pôr as pessoas a pensar e a aprender. Concordam? Sim? Ok, agora vêm perguntas. Deve o pregador ser divertido? É difícil esta pergunta? Deve? Não deve? O que é que vocês acham? Sim? Não? É uma pergunta com rasteira esta, não é? É uma pergunta com rasteira. Mas sabem que isto já foi um problema e hoje também é um problema. Sabem porquê? Porque muitas vezes misturamos as coisas. Reparem o que está escrito. Alguns formam o hábito de contar em seus discursos anedotas que têm a tendência de divertir e tirar a mente dos ouvintes o cunho sagrado da palavra que manuseiam. Demasiadas são as ilustrações que não exercem o quê? A influência correta. Eles apocam, ou seja, diminuem a sagrada dignidade que sempre deve ser mantida na apresentação da palavra de Deus ao público. O objetivo dos vossos esforços ministeriais não é divertir. Ao misturar a apresentação de histórias fabulosas com o seu discurso, o ministro usa o quê? Fogo e estranho. Sabem o que é que isto quer dizer, não sabem? E continuem. E eu, se fosse trazer todas as citações que falam sobre isto, podíamos fazer o sermão sobre as citações que ela fala sobre isso. Mas não é só o rir, sabiam? Embora não tenha problema nenhum em nós sorrirmos. Não estamos aqui tristes. Há homens que ficam nos públicos como pastores professando alimentar o rebanho enquanto as ovelhas estão morrendo de falta de pão da vida. Há longos e arrastados discursos, grandemente compostos por narrativas de anedotas, mas o coração dos ouvidos não é tocado. Pode ser que os sentimentos sejam tocados, até podem derramar algumas lágrimas, mas o seu coração não foi quebrantado. Porque, irmãos, e eu vou avançar agora um bocadinho mais rápido, há coisas mais importantes que temos que ver. Porque o objetivo do pregador deve ser apelar às emoções? De acordo com o que já vimos? Quando os seus sentimentos são despertados, pensam que estão a ser grandemente abençoados. Alguns não acham que são abençoados, a não ser que sejam agitados e excitados. A intoxicação do excitamento é o objetivo que procuram. E esses sentimentos nem sempre são guias seguros. Todo cristão deve cuidar de servir a Deus, movido por princípios, não ser regido pelos sentimentos. O objetivo do pregador não é excitar os ouvintes, mas é pôr os ouvintes a fazer o quê? Pensar e aprender. Excluímos muito tipo de pregações assim ou não? O que queremos não é criar excitação. Não temos ânsia de excitação, não temos ânsia de sensacionalismo, quanto menos disso tivermos, melhor. O raciocínio tranquilo e fervoroso, com base nas Escrituras, é precioso e frutífero. Nisto consiste o segredo do êxito. Qual é o segredo do êxito do pregador, então? Qual é o segredo do êxito do pregador?
É ser um excelente orador? É criar técnicas novas que vão entusiasmar as pessoas? É esse o segredo. No Grande Conflito temos um capítulo que se chama Reaviamentos Modernos, em que está profetizado que no tempo do fim, muitas igrejas iam crescer e se desenvolver à base do sensacionalismo e do sentimentalismo. Acham que isto está a acontecer nos dias de hoje? Sabem o que é que está escrito que ia acontecer a estas igrejas? Iam ficar sobrelotadas. Sabiam o que é que está escrito? Antes de ficar vazias, vão ficar cheias. Acham que isto está a acontecer hoje? Está. Hoje em dia vemos exatamente isso. Mas o êxito do pregador não é ter a sala cheia por causa do sensacionalismo. Obrigado. Qual é o sucesso do pregador? É se conseguir pôr o seu auditório a pensar e a aprender. Muito bem. Posto isto, se calhar já têm pistas que cheguem. Deve o pregador usar representações teatrais? Não é a realização teatral que glorifica a Deus. Hoje em dia estão na moda pregações em que há representações teatrais. Em que agora há um novo tipo de pregação, chama-se pregação dramática. Sabem o que é pregação dramática? É quando o pregador usa o quê? O drama. O que é o drama? Pode ser uma representação teatral, pode ser uma história, pode ser uma pregação baseada em alguma coisa que ele inventou. Está escrito assim: guardai as vossas histórias para vós mesmos. As pessoas não têm por elas fome espiritual, mas querem o pão da vida. A palavra viva que permanece para sempre, que tem a palha a ver com o trigo. Porquê? Qual é o mal de eu fazer um culto dramático em que eu estou a apresentar uma história? Qual é o mal? Sabem qual é o mal? É que não é a palavra de Deus, é a minha palavra. Aquilo que eu tiro, inventado por mim, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus? E a pregação deve ser o quê? A palavra de Deus. Estamos a terminar, mas ainda há alguns pormenores importantes de como deve um pregador se comportar. Acham isto importante? Como devem ser os gestos e a voz do pregador? Como é que acham? Como é que devem ser? Audível? Sim, convém. Reparem, não deveis ser sensacionalistas. Pregai a palavra como Cristo, o Filho de Deus, pregava. Como é que ele pregava? As gesticulações violentas diminuem grandemente a impressão que a verdade faria sobre os corações humanos e roubam a força das manifestações do Espírito de Deus. Com certeza já viram pregadores que têm gesticulações violentas. Mas mais, não acalenteis os vossos ministros a ideia que devam apresentar uma coisa nova e estranha, nem que expressões vulgares e comuns lhes darão influência. O que é uma expressão vulgar e comum? As palavras devem ser simples, já vimos. O que é uma expressão vulgar e comum? Ninguém tem opinião hoje? Já estão todos a dormir? Já adormeceram todos? Ainda nem meia hora vamos. Hã? O que é expressões comuns e vulgares? É linguagem que é usar expressões, usar calão, usar expressões vulgares, que não devem ser usadas. Agora, nas pregações jovens, está muito na moda usar este tipo de linguagem. Mas não o devemos fazer. Mas Jesus exprimia a verdade de maneira simples, direta, dando força vital e ênfase a tudo quanto dizia. Houvesse ele levantado a voz num tom fora do natural, como costumam fazer muitos oradores atualmente, a emoção e melodia da voz humana se teriam perdido e muito da força da verdade seria destruída. Então o que é que vocês acham?
Acham que um pregador deve se pôr aqui com a voz fora do tom natural? Aos gritos? Aos berros? O que é que vocês acham? O que é que está escrito? Não. O que é que acontece quando eles fazem isto? Alguns destroem a impressão solene que possa haver causado no povo por elevarem a voz demasiadamente alto, proclamando a verdade aos brados e gritos. Quando assim apresentada a verdade, perde muito da sua doçura, sua força e solenidade. Se, porém, a voz tem a sua devida entoação e é possuída de solenidade e modulada de maneira comovente, produzirá muito melhor impressão. Tal era o tom que Cristo ensinava aos discípulos. Sabem o que acontece quando um pregador fala muito alto? Sabem o que acontece? Reparem o que é que Deus diz sobre isso. Que resultado produz esse gritar? Isso não dá ao povo nenhuma ideia mais exaltada da verdade, nem impressiona mais profundamente. Sabem o que é que faz? Causa apenas sensação desagradável nos ouvintes e fatiga nos órgãos vocais do pregador. Eu conheço pregadores que, quando terminam uma pregação, estão roucos. Muito bem. Já vimos então que o apelo não deve ser às emoções e não se deve o pregador exaltar enquanto está a pregar a mensagem de Deus. Ok. Esta é uma pergunta fácil. Deve um pregador dominar o assunto que está a pregar? Nem sempre isto acontece. Mas sim, é verdade. Deve realmente um pregador dominar o assunto que está a pregar. Mas mais importante do que isso é que cada pregador deve ser um contínuo estudante. Porquê? Porquê que um pregador tem que ser um contínuo estudante? Hã? Senão tem que pregar sempre a mesma coisa, não é? Exatamente. Então vem uma pergunta que eu acho muito importante. Esta é uma pergunta muito importante. Deve o pregador usar sermões preparado por outros? E eu conheço pregadores que não fazem os seus sermões, encomendam os seus sermões a outros. A minha pergunta é muito simples. Está isto correto ou não? Não? Certeza? Vamos ver. Eu vou ler com calma. Estamos quase a terminar. Professam ser mestres da palavra, mas tristemente eles mesmos descuidam de esquadrinhar as Escrituras. Estão satisfeitos em usar argumentos preparados em folhetos e livros e que outros encontraram trabalhando diligentemente, mas não estão dispostos a esforçar a sua mente e estudá-los por si mesmo. O que é que vocês acham até aqui? Vamos continuar. Não se deve conformar com usar os pensamentos de outros homens, mas devem cavar a verdade como quem busca um tesouro escondido, enquanto é perfeitamente correto compilar ideias de outras mentes, não se deve sentir-se satisfeitos em tomá-las e repeti-las como papagaios. Perceberam a diferença? É perfeitamente legítimo eu pegar nas ideias de outros homens, de outros sermões, e fazer o meu sermão. Mas não é correto eu repetir o sermão de outra pessoa como fosse um papagaio. Façam destas as suas próprias ideias. Formem os argumentos de vocês mesmos, dos seus próprios estudos e investigações. Não peçam emprestadas as composições do cérebro e da caneta de outros homens e recitá-las como uma lição. E mais, deve um pregador escrever e ler o seu sermão. Está a ficar mais difíceis as perguntas, não estão? Penso que esta é a última pergunta, vamos ver. Diz assim: alguns pastores organizam, vamos ver se entendemos isto, isso é muito importante, todas as minúcias com tanta exatidão no preparo dos seus discursos que não deixam mais alguma ao Senhor para lhes dirigir a mente. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que alguns, a prepararem os sermões,
já têm pré-definido tudo o que vão dizer. O que é que acontece? Sabem o que é que acontece? O Espírito do Senhor não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Porque já está tudo planeado que se vai dizer. Logo, não deixem margem para que o Senhor dirija a sua mente. Cada ponto é fixado, estereotipado, por assim dizer, e eles parecem incapazes de se afastar do plano estabelecido. Isto é um erro grave. E, se seguido, fará com que os pastores fiquem estreitos de espírito. Mas, quando o ministro sente que não pode variar a maneira habitual do seu discurso, o efeito é pouco mais do que um sermão lido. Sabem para Deus o que é um sermão lido? Sabem o que é equivalente a um sermão lido para Deus? Sabem o que é? Por exemplo, nós temos a oração, não é? Sabemos que é a oração. E sabemos qual é a diferença entre a oração e uma reza. Sabem qual é a diferença? É a mesma coisa, um sermão e um sermão lido. Para Deus, o sermão lido é como se fosse uma reza. Não tem o quê? Pode Deus dirigir um sermão lido? Ele pode dirigir e inspirar a preparação do sermão. Mas quando se está a pregar, não nos devemos fixar no que está escrito, devemos nos fixar aonde? Aonde é que nos devemos fixar um pregador? No auditório. Deve-se falar para as pessoas e não ler para as... São coisas diferentes, falar e ler, não são? O que é que vocês acham? Qual é a diferença entre ler para as pessoas e falar com elas? E falar para elas? Qual é a diferença? Existe alguma interação? É totalmente diferente, não é? E é isso que Deus nos está a dizer. Discursos sem vida, formais, pouco encerram o poder vitalizante do Espírito Santo. E o hábito de pregar assim há de, com efeito, destruir a utilidade do ministro, bem como a sua capacidade. Deus quer que seus obras nele confiem inteiramente. Pregar é uma obra de fé, sabiam? Sabiam que pregar também é uma obra de fé? Devemos confiar. Se eu confio que Deus está aqui comigo a pregar comigo, e se eu estou agarrado ao meu papel, estou a confiar em Deus. Estão a perceber? É também uma obra de fé. Muito bem, vamos terminar. Deve um pregador pregar sozinho? Esta pergunta está rasteira. Sabem o que é que quer dizer isto? Um pregador nunca deve pregar sozinho. Sabem porquê? Porque precisa sempre da companhia de alguém. Sabem qual é a companhia que deve estar com o pregador? O Espírito Santo. Demasiadas vezes, porém, o ministro não possui o Espírito e o poder da mensagem. Reparem, ele pode falar fluentemente, esclarecer um ponto, mas tem estado faltando a espiritualidade à sua pregação. Sabem o que é que acontece quando um pregador tem o talento e o dom da palavra, fala de maneira completamente atrativa, consegue cativar a atenção das pessoas, mas não tem espiritualidade? Sabem o que é que acontece? Seus apelos não têm tocado o coração com nova ternura. Tem havido sucessão de palavras, mas o coração dos seus ouvintes não tem sido vivificado e enternecido com a percepção do amor salvador. O Espírito Santo não pode trabalhar. Deus prefere alguém sem o dom da palavra, com menos capacidade de comunicação, mas que possa ser um veículo nas suas mãos, do que um excelente pregador que não está convertido ao Senhor. O poder é de Deus. Desenvoltura, eloquência, grandes talentos não converterão uma só pessoa. Só o Espírito do Senhor pode converter. E se o Espírito do Senhor não está com o pregador, nenhuma pessoa será convertida. O que é que o Senhor quer? O Senhor quer que homens e mulheres, piedosos, fiéis e santos, que vivem cada dia aquilo que pregam, exerçam uma influência salvadora. Por isso, já respondi a esta pergunta. Deve um pregador viver aquilo que prega? Sim.
Um pregador tem que viver aquilo que prega. Eu vou avançar, que é exatamente isso. E terminamos. Faltam apenas 4 ou 5 slides. Isto é aquilo que um pregador deve fazer quando está aqui. Irmãos, isto acontece, isto não acontece. E eu queria dizer que isto é um conselho não só para quem prega, mas para quem um dia irá estar aqui. E vamos terminar rapidamente com um exemplo de Cristo, que é um resumo de tudo o que nós estivemos a falar até aqui. Diz assim: Cristo é o modelo não só do ministro, mas de quem? De todos. Reparem, quão diretas e ao ponto, quão bem adaptadas ao propósito e às circunstâncias eram as palavras de Cristo. Quão claras e convincentes eram as suas ilustrações. Seu estilo se caracterizava por simplicidade e solenidade. Mediante os ensinos de Cristo, não há nada que se justifique o uso de anedotas humorísticas por parte do ministro no culto. As lições de Cristo deviam ser cuidadosamente estudadas. Foi isso que estivemos a fazer aqui hoje. E os temas, a maneira e a forma do seu discurso deviam ser modeladas conforme o modelo divino. Uma demonstração de oratória, uma retórica ostentosa e gestos refinados não constituem um bom discurso. Muitos estão sendo enganados por estas coisas. E chamam a um homem o bom ministro que não merece esse nome. Se a simplicidade do Evangelho de Cristo está em falta num discurso, existe grande necessidade de que o ministro aprenda as lições do Mestre Divino, para que se torne verdadeiramente sábio. O ministro deve ter uma grande voz. O ministro deve ter uma boa aparência. O ministro deve ter seu coração quebrantado pelo amor de Cristo. E suas palavras devem estar cheias do poder divino. E ele deve estar preenchido por Jesus, fazendo dele o centro de atração e a fonte de todo o poder. A verdade, como está em Jesus, será eficaz. Então, para quê? Não para encher a igreja, mas para quê? Para converter pessoas para a sua salvação. Último texto de hoje. Isto é para nós pensarmos. A santa verdade deve ser apresentada na sua verdadeira simplicidade. Pois para este tempo, quando o fim de todas as coisas está à porta, o caminho do Senhor está sendo preparado e a terceira mensagem angélica irá iluminar a terra com a sua glória. Sabem como é que a segunda mensagem angélica vai ser transmitida? Quando houverem pregadores assim. Quando a palavra de Deus é exposta, devem lembrar-se de que é a voz de Deus que está falando por meio de seu servo. Mas só pode ser a voz de Deus se o pregador usar o modelo de Cristo para a sua pregação. Que Deus nos abençoe grandemente a fazer sempre a sua vontade. Amém. Bom sábado para todos.